Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo desta terça-feira. São Paulo que segue a preparação para essa partida contra a LDU na próxima quinta-feira, jogo no Morumbi. Perdeu o primeiro jogo 2-0 e vai em busca de reverter esse resultado. O torcedor já está aí na expectativa para essa partida. Tem ali a expectativa, né, da possível volta do Lucas e também do Oscar. Vamos acompanhar aqui as informações do São Paulo, já deixar os créditos na descrição, o Jogo Aberto, ESPN Brasil e também Band Esportes. O pessoal trazendo aí as informações do tricolor. Se inscreva, ativa o sino, mas agora bora acompanhar aqui as informações do São Paulo. São Paulo, sou tricolor. Esse sim, já analisou o Palmeiras, já falou do Flamengo e já vai também trazer a sua expectativa para esse jogo entre São Paulo e LDU. Os equatorianos de Thiago Nunes têm a vantagem de 2-0 e o São Paulo espera, quem sabe, contar com Lucas e Oscar para esse jogo. O São Paulo de Hernan Crespo não quer saber de tempo ruim. Como é que você sentiu os jogadores nesses 2 dias entre o jogo de quinta e o jogo Van a de estar hoje? bem. Van a estar bem. Do ponto de vista mental, eu te pergunto. Estão bem, muito bem. Uma derrota com clássico você acha que pode abalar? Vai estar bem e vamos fazer um grande jogo quinta. Mesmo depois da derrota para o Santos pelo Brasileirão, treinamento pesado debaixo de chuva, de olho no jogo de volta contra a LDU pela Libertadores. Agora o tricolor precisa reverter em casa a derrota por 2-0 da semana passada na altitude. A boa notícia nessa semana decisiva para o tricolor é que Hernan Crespo pode ter novidades no banco de reservas. Lucas Moura e Oscar podem estar entre os relacionados para a partida desta quinta-feira aqui no Morumbi, pelas quartas de final da Libertadores. O camisa 8 está recuperado da fratura de 3 vértebras lombares. Marcou presença no treino de ontem em todos os trabalhos com bola ao lado dos companheiros. Foi a terceira vez que treinou com o grupo e pode ficar à disposição do treinador. Outra surpresa, menos provável, pode ser Lucas Moura. O atacante, que se recupera de uma artroscopia no joelho, evoluiu na transição, foi aos gramados e vive a expectativa de um possível retorno contra a LDU. A tarefa não é fácil. Para avançar à semifinal da Libertadores, o tricolor precisa bater os equatorianos por no mínimo 3 gols de vantagem. Um novo 2-0, só que a favor do tricolor, leva a decisão para os pênaltis. Pode acontecer 2 coisas. A gente vai ser eliminado ou a gente passa. Se passa, vai ser algo histórico. Vai ser algo épico. A gente vai ganhar. Vai passar de fase? A gente vai ganhar. O time do Morumbi não consegue reverter uma derrota por 2 gols de diferença no mata-mata da Libertadores desde 1993, ano em que conquistou o bicampeonato. Na época, perdeu por 2-0 para o Newell's Old Boys, na Argentina, pelas oitavas de final, mas venceu por 4-0 no Morumbi, garantiu a classificação e mais tarde a segunda taça do hoje tricampeão da competição continental. Classificação do São Paulo! Um time que contava com Cafu em campo. Hoje, depois de 32 anos, o ex-jogador que fez história no tricolor acredita na virada. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os desfalques, muitos jogadores do departamento médico, jogadores importantes, jogadores que realmente fazem falta para o São Paulo, e o São Paulo está chegando e está jogando. Eu acho que esse é um fato importantíssimo de se levar em conta. Mas o São Paulo precisa agora reverter esse resultado, que eu tenho certeza que vai reverter aqui no Morumbi. Para essa turma aí e para muitos torcedores, o lema é acreditar. Faça chuva ou faça sol. Olha, o trem da alegria não tá muito alegre não aqui, hein? Não sei o que aconteceu, Cicinho. Agora, o São Paulo em Libertadores, ele é mestre em conseguir grandes resultados. Ele tem uma conexão diferente com essa competição. E a gente sabe que esse 2-0 é um resultado expressivo, mas não é impossível, Cicinho. Renato, não é expressivo. Mas o São Paulo também tem toda essa história, mas reverter resultado assim... Há quanto tempo tem que fazer? Sim, Há quanto
Renato, porque eu tô vivendo a realidade. Então eu não posso me iludir, até porque a ilusão, ela acaba com a gente, né? Então assim, eu vou viver a realidade. Eu não vou ficar empolgado, porque tem alguns que ganharam, então todo empolgado. Mas deixa eu te falar, pode você tomar não falou que o São Paulo ia ser campeão Libertadores, e se você tá assim... Mas isso não quer dizer... Você tem que ir confiante, então, porque vai ganhar. A confiança existe, mas só que o resultado não nos agrada. Medo também. Eu não tô entendendo ele, Ronaldo. Eu gostaria muito do enfrentamento entre São Paulo e Palmeiras na sequência da Libertadores, então... Façam força, vai ser difícil, resolvam a parada, vão pra cima. Outra coisa, a gente viu aí que tem essa expectativa do Oscar e do Lucas, jogadores experientes, jogadores que seriam importantes porque não estavam à disposição na primeira partida e agora poderiam ser utilizados pelo Crespo, Ronaldão. Que foi, Ronaldão? Eu estou aqui vendo o desespero do Cici. A gente só vê mesmo, porque participar não. Ele tomou um café com bipolaridade hoje. Cici, me diz uma coisa, a Renata falou agora do Lucas e do Oscar. Seria bom o Oscar estar ali no meio, junto com o Lucas, meu filho? Não, sem ritmo de jogo é complicado. Não, mas para um segundo tempo, gente. Segundo tempo, já goleado. Para um momento da partida onde você precisa substituir, você ter essa qualidade, sempre é bom. E o Oscar é aquele jogador que vai na pressão. O Oscar é aquele jogador... Não é, mas você tendo esses jogadores no banco de reserva, até mesmo pro ambiente de uma decisão, acho que é importantíssimo até para ele passar a experiência, sim. Acho que seria válido. Com força. Sim, seria válido, de repente, colocar um cara, de repente, para segurar o resultado, tá ganhando, segurar o resultado. Então, eu gosto de ver o esforço dos caras para tentar me animar. Mas nem você animar. Mas tá difícil. Renata, o que acontece? Tenta me animar. Hoje ele tá todo jururu, gente. Você vai ser campeão desse jeito. Não. Você imagina se enfrentar o Palmeiras, então, hein? É que a gente vai degrauzinho por degrauzinho. Deixa eu dar uma empolgada aqui em todo mundo. Foco total... Na quinta-feira. Dá, Luiz, para fazer 3 e resolver nos 90? Claro, dá. Mas o quanto improvável é? Não, eu me apego no desempenho do jogo de ida, né? Que o São Paulo criou muitas oportunidades, teve chance clara de fazer o gol. Se tivesse feito o gol, a gente estaria contando uma história diferente. Mas eu ainda acredito que o São Paulo, com tudo que envolve as noites de Libertadores no Morumbi, a tradição, a torcida, eu acho que tem chance de... Mas é mais pro lado místico do que futebolístico? Não. Meus guerreiros... Qual seria o seu ataque quinta-feira? Puta aí, meus guerreiros. Luciano e Luiz Fabiano, rapaz. Aí, Plirra, complicado, muitas baixas, né? Então, mas tem que escalar 11. Tem que escalar. Agora, eu não sei as condições, parece que o Lucas vai ficar no banco, não sei as condições do Lucas. Nós sabemos que o Lucas começar não vai. Meia horinha. Pra meia hora. O Oscar também, possivelmente, vai ficar no banco. Mas é um peso também esse jogador no banco. Mas são jogadores há muito tempo inativos, principalmente o Oscar. Luciano tem que... E quem? Luciano. Você tem Rigoni, você tem Ferreirinha, você tem Tapia, você tem Dineno. Escolhe um. Nossa. Vai, bicho. O treinador não é fácil. Mas eu iria de Dineno. Jura? Luciano e o meu centroavante. Vai lá, meu filho. Mas não é um jogo que você tem que abafar a saída de bola do adversário e tal. E o Dineno não é propriamente pra isso. Não. Se você fizer um jogo de muito cruzamento, você tem que ter esse 9 também, Plirra. É interessante. E você vai pôr o... Jogador de área, né? O Rigoni. O Rigoni é uma boa opção. Eu iria de Rigoni. É uma boa opção. É uma boa opção o Rigoni. Mais de movimentação. Luciano eu sei que não sei agora depois do Sansão, mas o Crespo estava inclinado a começar o jogo de quinta com o Sabino, pela qualidade de saída de jogo, com o Alan Franco na sobra e o Tolói no lado direito. Principalmente se ele fosse começar o jogo com o Mailton, que no jogo de Quito causou uma impressão muito boa. Acontece que o Mailton contra o Santos não foi nada bem. E aí, de repente, ele pode optar pela experiência do Sérgio. Ele pecou junto com o time, não é a culpa dele. O time não foi bem. E no meio, ele tinha outra dúvida. Arboleda fora. Arboleda, nesses 2 casos, não seria titular. O Arboleda que fez um jogo ruim no Equador, né? Outra dúvida, no meio-campo, Marcos Antônio, claro, titular, Rodriguinho será titular, e aí a dúvida entre Bobadilha e Pablo Maia. Bobadilha. 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 Unânime Bobadilha?
Eu também iria de Bobadilha. Vamos aguardar. Bom, sobrou 10 minutinhos pra gente falar do grande jogo. O jogo de volta contra a LDU. O jogo é na quinta-feira. E aí, Arnaldo, quando o São Paulo perdeu de 2-0, alguém do seu círculo de amizades falou: quer apostar que vão começar a ficar bombando o negócio de Lucas e Oscar? Bom, tá aí. Situação de Lucas e Oscar. Vão jogar? Vão estar no banco? Vão ter condição? Estão treinando, né? Estão treinando, na verdade, assim, em ritmos diferentes, né? O Oscar já vinha treinando com os companheiros sem restrições desde a semana passada. Chegou a se cogitar o Oscar no banco contra o Santos. O Crespo achou ainda precipitado, porque o time só fez um treino para isso. O Lucas, na verdade, passou a treinar com bola com os companheiros nesta manhã de terça-feira. 2 dias antes do jogo. 2 dias antes. Tem um treino até lá, na quarta de manhã. E aí, deixa eu até ver o horário, se é quarta de manhã mesmo. Não é como o Palmeiras, que vai treinar no dia do jogo, porque o dia do jogo do São Paulo é 19 horas, não é 21h30, o São Paulo não vai treinar. Não, o treino de amanhã é à tarde, na verdade. Então, o treino que vai definir as chances de Lucas e Oscar acontece na quarta-feira à tarde. Que vai ser o último treino, né? É o último treino, com todo mundo junto. Porque, na verdade, diferentemente do Galhardo, o Crespo não usou, mas levou os titulares para a Vila Belmiro. Não ficou treinando. Entraram vários no segundo tempo, né? A partir do intervalo. Então, todos juntos vão treinar uma vez quando ele vai definir o time na quarta-feira. Lucas e Oscar não vão começar jogando. A questão é se vale a pena levá-los para o banco com os minutos que eles podem entregar, né? O Oscar tem condição, eu acho que depois de ter treinado uma semana inteira, sem restrição alguma, tem condição de jogar alguns minutos. Mas vai lembrar, ele está há 2 meses sem jogar futebol, desde que saiu machucado contra o Corinthians. O Lucas está há 1 mês sem jogar futebol, desde que pós-Atlético Nacional do Medellín voltou a sentir o joelho, ainda fez uma cirurgia. E treinou uma vez só, né? Agora, aí tá, tem tanta coisa envolvida com esses 2 nomes, né, no ano do São Paulo, né, Tirão? São os 2 mais caros, os 2 que nunca estiveram à disposição, os 2 sempre ausentes, os 2 não sei o que lá, podem jogar juntos ou não, blá, 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 blá. Que na hora decisiva o time tem que subir a montanha que você falou, eles não estarem à disposição seria outra grande frustração. Essa é uma situação. A outra é o técnico definir se isso para ele é interessante ou não, em todos os aspectos, se eles podem ser importantes ou não. O Vessone sempre fala, porque o jogador não quer ficar de fora. O Ronaldo Fenômeno não quis ficar de fora na final da Copa do Mundo, era o melhor jogador do mundo e entrou sem condição de jogo, foi 3-0 para a França. Né? O Zagallo, a gente lembrou dessa história hoje. Isso. Chegamos lá na coletiva, pós 3-0 para a França. O Zagallo informa, vocês não sabem exatamente o que aconteceu, mas o Ronaldo teve uma convulsão, ele fez exames no hospital, não veio com a gente aqui, ia jogar o Edmundo, na hora H ele voltou do hospital e chegou para mim e disse que quero jogar e o médico tinha liberado. Você, o que você faria? A imprensa brasileira quer matar o Zagallo. Você escalaria ou não? Se o Ronaldo Fenômeno quer jogar. O Lucas não é o Ronaldo Fenômeno, nem o Oscar e não é a final da Copa do Mundo. E mesmo... Então, assim, o que eu estou querendo dizer, a voz do jogador ela não pode ser... A opinião, a vontade não pode ser imperativa. Nunca. É o que eu sempre falo. Nunca. Ela conta, mas ela não pode ser imperativa. O Vessa pensa o contrário. Por mais que o jogador seja importante no clube. Por isso que eu dou o exemplo do Ronaldo Fenômeno, que era o melhor jogador do mundo. Então, eu acho que o Crespo tem que ter a sapiência de filtrar. O cara quer... Evidentemente o Lucas quer jogar. O cara voltou para o São Paulo para jogar a Libertadores. O ano passado ele perdeu o pênalti contra o Botafogo. Depois, evidentemente, o Oscar quer jogar. Agora, o técnico tem que saber, se ele levar os 2 para o banco, sobretudo o Lucas, sem condição mínima, ele vai ouvir a arquibancada pedindo o Lucas. E ele tem que saber se o Lucas pode jogar alguns minutos. Contra o Atlético Nacional, o último jogo do Lucas, ele entrou... na parte final, mal. Mal, né?
Mas ele foi o primeiro cara a pegar a bola e eu bato o pênalti. Não é que ele não contribuiu bastante. Porque na hora H, com 60 mil, tendo que bater o primeiro pênalti, ninguém quer bater, velho. O Neymar não quis, né? Faz a diferença. O Neymar não quis na Copa e bate pênalti muito melhor que o Lucas. Então, essa é uma situação. Por exemplo, ter um desses caras para... Mas, Arnaldo, se tiver 1-0 pro São Paulo, faltando 20 minutos, tem que pôr todo mundo. Ok, isso sim. Não, pôr todo mundo. Então, essa é outra discussão. Os pôr os dois né? juntos. Põe. Então, os dois sem condição alguma. Tá 1-0, velho. É assim, ó. De começo de jogo, 2 de 10 de linha, 1/5 dos jogadores voltando... Não pode mais. Não dá. É impossível. No futebol de hoje é impossível. Ah, mas eles são bons, mas é impossível. 2 sem ritmo de 10 de linha é muita coisa. Ter os caras no banco, obviamente, vai ser importante. Aí o treinador vai ter que entender a arquibancada. Vai começar a encheção de saco, talvez no final do primeiro tempo, se a coisa não estiver caminhando tão bem. Já começa a encheção de saco. Então ele vai ter que saber. O importante para mim, eu acho, é a comunicação. O São Paulo, o seu treinador e até os jogadores e a sua comunicação deixar claro entre hoje e amanhã para o torcedor o quanto Paulo, é, a comunicação do São o Paulo. quanto esses dois têm condição. Qual a condição? Qual é a condição? Os dois vão para o banco e eles podem jogar até 20 minutos. Se a coletividade toda tiver ciência disso, eu acho que ajuda e vai minimizar qualquer tipo de... Ninguém vai encher o saco para pôr o cara no primeiro tempo. Se não for informado a real condição dos dois, física, para quantos minutos, você vai ter encheção de saco e só vai atrapalhar o time. Então, dá para levar, tem que levar, dá para usar no final, só que deixa claro isso para a torcida. Não, então, essa sugestão do Vessone, faça o seguinte, Vessone, mande aí a sugestão pro Lucas e o Oscar na rede social deles, falaram assim, olha, exemplo? Eu tô nessa situação, eu não aguento, porque o São Paulo, em termos de comunicação, é o que nós estamos falando em todos os aspectos, né? Até hoje ele não consegue se comunicar bem. Mas não é só os dois, não. Tem um terceiro. Tem o Luiz Gustavo nessa história, que é um dos líderes do clube, que não jogou, só jogou o primeiro jogo da Libertadores, saiu para um negócio do embolia pulmonar e que também está em condição de jogo. De ser relacionado. De quanto? Aí o técnico pensa, bom, hoje parece simples, né? Não, tenho mais de um time no banco, né? Então posso colocar 3 de 11. 3 de 10 de linha? Você tá louco, é muita coisa no futebol. Não, tô falando para jogar. Não. Tô falando no banco. 3 de 11, tá. No banco. No banco? Não, tô falando... Não, jogar não tem nenhum que tem condição de começar jogando. Isso. Eu tô dizendo, eu vou tirar 3 completamente saudáveis para colocar 3 experientes, mas com condição mínima de jogo. Também é uma decisão a ser tomada. Então, mas isso que o Vessone falou, o Alê Fernandes, palmeirense, seu fã, viu, Massa? Fala, Alê, beleza? Ele manda a seguinte mensagem, que eu achei pertinente. Palmeiras fez isso com o Paulinho no Mundial. Fez falou, mesmo. Esse cara pode jogar 30 minutos. A torcida ficou ciente o Mundial inteiro e ninguém encheu o saco. Todo mundo sabendo, ninguém todo ficou mundo falando, sabendo. joga, bem tal. lembrado. Não é? Não é um bom exemplo? Então, é que são seres humanos diferentes, né? A gente precisaria saber quais as condições mínimas dos caras. Então, é por isso que a gente está pedindo... Exatamente, para você não ter essa dúvida, o torcedor também não ter a dele. Mas hoje em dia não dá para se dizer isso. Olha, claro o cara que tem dá. condição para jogar 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Não é possível isso? É possível. Quem fala? Mas isso não existe no futebol, não existe. O cara acabou de falar aqui, aconteceu com o Paulinho. Palmeiras fez isso com o Corinthians fez também. O Paulinho vai jogar 30 minutos. Tem condição para 30 minutos. Não, o Abel falou. Não, falar antes não dá. O Abel falou. Eu sei, mas é com a situação no Mundial, diferente. durante a preparação do Mundial, ele falou, o Paulinho veio para cá e ele tem condição de jogar no máximo 30 minutos. É o que o Vessone está falando. Sim, mas eu acho que isso, nesse caso, eu acho que não precisa ir além. Se os caras não pisam no campo um mês, outro a 2 meses, outro a 3 meses, que eles comecem jogando. Não. Mas é difícil você mensurar quantos minutos o cara pode jogar. Foi o que o Abel fez. Sim, foi o que o Abel fez, mas não foi bem assim que aconteceu. No final das contas, mas até porque mais, se né? você jogou passa... Mais, fez um gol e classificou o Palmeiras. Se você passa uma realidade, eu vou dar aqui, tá? 30 minutos.
Se o cara joga 40, 45, a torcida ainda vai ver o cara de uma maneira, caramba, ele foi até além do que era necessário. Até uma parte boa para isso. O que vier a mais disso, eles vão ser considerados heróis, etc., por ter ajudado até mais do que eles podiam. Eu só vejo o lado bom de você ter uma comunicação como essa. Eu lembrei do Memphis, por exemplo, ele ia estrear com o Atlético de Goiânia, se eu não me engano. O clube deixou claro durante... A Neoquímica Arena esgotou ingresso em 1 minuto para ver o cara e tal. Ó, gente... Ele vai comer, aguenta lá uns 30 minutos, tá voltando agora, ficou parado, Eurocopa, e todo mundo foi ciente de que ele ia entrar faltando meia hora no máximo. E aconteceu, jogou acho que 23 minutos. Então, se você comunicar isso pro seu torcedor, eu acho que ele vai entender melhor caso o cara tá no banco, o time não tá, coisa não tá acontecendo, mas peraí, esse cara não tem condição de entrar agora no primeiro tempo. Eu vou esperar para encher o saco pelo menos no segundo tempo. Eu só vejo uma parte boa disso. Eu não consigo ver uma coisa ruim de não fazer. Mas eu acho que nesse caso específico, vamos lá, voltando. Nesse caso específico, eu acho que encher o saco no primeiro tempo não é uma possibilidade pela absoluta ausência de todos. Mas a partir do momento do intervalo, aí que falta um tempo só, aí é meio que incontrolável, né? Acho que essa é a situação. Mas insisto, se eles tiverem mínimas condições, eu acho que vale a pena. Mas eu gasto 3 de 11 para eles, por exemplo. Então, 3 de 11 no banco. Eu gasto 3 de 11 para 3 caras assim com essa... Luiz Gustavo também? Luiz Gustavo não. Ah, não, tá bom. 2. O Luiz Gustavo tem uma situação extra, né? Que é a lesão do Luan, que vinha sendo Mas você tem o Pablo também. O Pablo pode até começar jogando, mas ali talvez no meio não precise, né? Mas talvez não precise. Vai jogar Marcos e Bobadinho. Imagino que sim, né? Enfim. Então, você tem o Alisson também e tem o Pablo Maia, você tem dois volantes ali. Eu levaria. Mas não tem dúvida, Lucas e Oscar eu levaria, cara. Você tem... Cara, é assim, o médico falou, olha, eles estão liberados para jogar. Quais as condições que eles têm? Baixas, poucas, minutos, 10, 15, 20, beleza. 5, entra para bater pênalti, não importa, tem que pôr. São jogadores, cara, eles têm que assumir a responsa, velho. Não é culpa deles que eles se machucaram, evidente, mas eles têm que assumir, cara. Entendeu? É isso, torcedor tricolor. Informações do São Paulo, um trecho para vocês do Jogo Aberto. Cicinho, pessoal aí do Jogo Aberto, Renata Fã, Cicinho, projetando essa partida de quinta-feira. O jogo de volta. Primeira partida, o São Paulo tropeçou, perdeu fora de casa lá em Quito. E agora tem essa missão, né, de reverter esse placar 2-0. É um placar que dá para reverter, sim. O Luiz Fabiano também falou aí no vídeo, né, que se apega ali à questão do futebol, que o São Paulo se apega, né, aquilo que ele viu, né, o São Paulo jogou bem lá em Quito, e o São Paulo jogou mesmo um bom futebol, teve chances ali de até sair com um empate. Antes mesmo do 2-0, o São Paulo teve chances de empatar o jogo, mas acabou vacilando, né, o São Paulo peca muito na questão das finalizações. Criou bastante chances e não converteu em gols, mas para essa partida aí de quinta-feira vai ter que calibrar o pé, né? As chances que aparecerem ali no decorrer da partida tem que converter em gols, não pode vacilar. E para esse jogo de quinta-feira o ideal seria já começar ali marcando um gol logo nos primeiros minutos, jogar a pressão para cima da LDU, porque se não marcar gol logo nos primeiros minutos, a LDU vai ficando ali confortável, né, no jogo, tem a vantagem de 2-0, vai querer jogar nos contra-ataques ou até mesmo ir amarrando ali o jogo, fazendo cera. Então o ideal é o São Paulo marcar um gol já nos primeiros minutos, com certeza, né, fazendo um gol nos primeiros minutos, o Morumbi vai pegar fogo aí, a torcida vem junto com o time e o São Paulo pode sim reverter esse resultado. É uma missão difícil, né, reverter um resultado de 2-0, mas não é impossível. E o São Paulo vai jogar em casa diante do seu torcedor, então por isso que eu acredito sim na virada. Tem essa questão ali essa dúvida, né, o Lucas e o Oscar. O Arnaldo falou aí que eles não vão começar o jogo, pode ser relacionado, tá ali no banco de reservas. E eles não estando 100%, não sei se seria, né, uma boa começar com eles, mas eles estando ali 100%, né, à disposição, já dava para começar com eles também no time titular, mas é aguardar, né, estão fora de ritmo também ainda, já vem aí alguns dias sem jogar, então é uma dor de cabeça ali, né, para o Crespo, ele vai resolver, sabe muito bem como fazer, quem escolher, né, para começar ali de titular, mas o torcedor já fica aí na expectativa para essa partida
da próxima quinta-feira, né? É um jogo, uma missão não muito fácil, mas o São Paulo tem condições sim de reverter o resultado, né? Jogou bem fora de casa, o que pecou foi a questão ali das finalizações, mas é aguardar essa partida. Aqui uma matéria no GE sobre o Lucas e o Oscar. Bora entender um pouco mais aqui, né, de como está aí a situação dos dois jogadores. Entenda como está aí a expectativa do São Paulo para ter Oscar e Lucas Moura no jogo de quinta-feira. A Tricolor quer contar com a dupla no banco de reservas do jogo contra a LDU. O Crespo se mantém aí esperançoso de poder contar com a presença de Oscar e Lucas no banco de reservas do Morumbi para o jogo contra a LDU na quinta-feira às 19 horas. Com necessidade, né, de vencer por 2 gols ou mais de diferença, o São Paulo entende que a presença da dupla pode trazer ainda mais motivação para o grupo de jogadores e também aumentar o nível de confiança da torcida, que promete lotar a casa, né, que promete lotar o Morumbi. 2 dos jogadores mais experientes do elenco, eles vivem estágios diferentes de recuperação dos seus problemas, mas ambos têm trabalhado aí para ajudar ao menos por alguns minutos, caso haja necessidade. Em Quito, sem eles, o São Paulo perdeu por 2-0. Se der para ele jogar, né? Isso vai depender também ali do andamento do jogo. Se o São Paulo estiver vencendo, eu não sei se é bom também, né, forçar demais aí já colocar o Lucas e o Oscar, mas isso vai depender, né, do cenário ali, da situação do jogo. Se o São Paulo precisar e eles tiverem que entrar, tem que colocar, porque são 2 jogadores muito experientes e tem muito para agregar nessa partida. Sem jogar desde 19 de julho, quando esteve em campo por 15 minutos na vitória por 2-1 contra o Corinthians, e saiu com uma fratura nos processos transversos de 3 vértebras lombares, L1, L2, L3. O camisa 8 perdeu os últimos 14 jogos da equipe. Sem ritmo, deve jogar pouco caso entre, né, um pouco mais atrás aí em sua recuperação. Na comparação com o Oscar, Lucas deu sequência à sua evolução após a artroscopia do joelho direito e trabalhou com a preparação física da manhã de ontem, né, na segunda-feira, pela primeira vez. O Oscar já meio mais tempo, né? Desde 19 de julho, a gente já está aí na reta final do mês de setembro. O Lucas passou por uma artroscopia, mas vamos acompanhar, né? Se tiver que colocar eles para jogar ali, se estiverem no banco, se precisar, né, o Crespo com certeza vai colocar. Deixa o seu palpite para esse jogo aqui nos comentários, se inscreva, valeu e até o próximo vídeo.